Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio da História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje convidámos Emílio Rui Vilar para, a propósito do livro Emílio Rui Vilar, Memórias de Dois Regimes, de António Araújo, Pedro Magalhães e Maria Inácia Rezola, conversarmos precisamente sobre as suas memórias da primeira metade da década de 1970 e da fase de transição entre o regime ditatorial do Estado Novo e a democracia. Dr. Emílio Rui Vilar, é um gosto recebê-lo no programa. Bem-vindo. Muito obrigado. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de iniciarmos a conversa, espaço para uma breve e necessariamente incompleta nota biográfica do nosso convidado e, também, para umas linhas muito genéricas sobre o tempo histórico de que vamos falar. Emílio Rui Vilar nasceu no Porto em 1939 e licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra. Começou o seu percurso profissional no Banco Português do Atlântico, foi fundador da SEDES, isto em 1970, e depois do 25 de Abril, integrou os 3 primeiros governos provisórios. No primeiro, como secretário de Estado do Comércio Externo e Turismo, e no segundo e terceiro governos provisórios como ministro da Economia. No primeiro governo constitucional, liderado por Mário Soares, foi ministro dos Transportes e Comunicações. Depois destes cargos governativos, desempenhou funções de relevo na área da gestão, tendo, entre outros, sido vice-governador do Banco de Portugal entre 1975 e 1984, presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, onde criou a Culturgest, presidente da Fundação Gulbenkian e vice-presidente da Fundação de Serralves. Emílio Rui Vilar foi, pois, testemunha e interveniente privilegiado do período histórico entre o 25 de abril de 1974 e o 11 de março de 1975, altura em que integrou os governos provisórios. A época já foi enquadrada no nosso programa, pelo que vou apenas relembrar alguns pontos essenciais como forma de introduzir a nossa conversa. Logo na tarde de 25 de abril, o general Spínola deslocou-se ao posto de comando do Movimento das Forças Armadas, onde negociou com o MFA a passagem do poder político para uma Junta de Salvação Nacional, a que ficou a presidir. A 15 de maio, o general Spínola ascendeu a Presidente da República e nomeou o primeiro governo provisório. Este foi liderado pelo professor de Direito e advogado Adelino da Palma Carlos, contava com representantes do PSD, PS, PCP e MDP-CDE e também com vários independentes. Em princípios de julho, o general Spínola criou o COPCON, Comando Operacional do Continente, na dependência do general Costa Gomes, então chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E nomeou o Major Otelo Saraiva de Carvalho seu segundo comandante, que, para o efeito, foi graduado em brigadeiro. Poucos dias depois, o Conselho de Estado travou a proposta de Palma Carlos para o referendo a uma Constituição provisória de pendor presidencialista, o que provocou a queda do governo. A 17 de julho de 1974, tomou posse o segundo governo provisório, liderado pelo coronel Vasco Gonçalves, onde a coordenadora do MFA ganhou peso evidente. Por exemplo, os majores Mela Tunes e Vítor Alves eram ministros sem pasta. Seria este segundo governo a dar início ao processo de descolonização. Durante o verão, assistiu-se à crescente tensão entre o general Spínola e parte da coordenadora do MFA, num processo que culminou com a renúncia de Spínola à presidência da República, o que aconteceu a 30 de setembro de 1974. A renúncia do general Spínola provocou a queda do segundo governo provisório. Então, o general Costa Gomes assumiu a presidência da República e nomeou um terceiro governo provisório, também liderado pelo coronel Vasco Gonçalves. Dias depois, o MFA deixou de ser um órgão informal e institucionalizou-se, com a criação do seu Conselho Superior e Assembleia.
A composição deste governo não era substancialmente diferente do anterior, mas a conjuntura tornou-se ainda mais complexa. A crise económica era já evidente, assim como o extremar de posições. Em finais de 1974, o governo dividiu sobre a questão da unicidade sindical, com Salgado Zenha e Álvaro Cunhal a protagonizar a defesa de posições antagónicas. Para enfrentar a crise, o governo procurou estruturar e implementar um programa económico e social coordenado pelo Major Melo Antunes, ministros sem pasta, programa em que o nosso convidado teve participação ativa. A queda deste terceiro governo provisório foi precipitada pelo 11 de março, momento em que o general Spínola e os seus afetos procuraram recuperar o controle do processo político. O fracasso da intentona dos spinolistas marcou o início do PREC, com a criação do Conselho da Revolução e o protagonismo desproporcionado de entidades como o MFA e o COPCON. Portugal entrou então num novo tempo político, mas esse é já um outro capítulo da nossa história recente. Henrique, depois desta brevíssima introdução, só como ponto de partida, passava-te a bola para iniciarmos a conversa com o nosso convidado. Olá, Dr. Emílio Rui Vilar. Já disse o Lourenço que é um prazer tê-lo aqui. Para mim, pessoalmente, que nos conhecemos também já há vários anos, é muito prazer. E também para mim, que ao contrário do Lourenço, me lembro do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto governo provisório, do primeiro de Mário Soares e disso tudo. E do sexto, falta o sexto provisório. O sexto ainda faltava a Carol de Pinheiro das vezes. Foi um governo fundamental. Mas o que eu lhe queria dizer é, o primeiro governo provisório, que é com a professora Adelinda Palma Carlos, é um governo claramente moderado. O segundo, em que se nomeia Vasco Gonçalves, depois quando chega ao quinto, já toda a gente acusa de ser comunista, ou próximo do Partido Comunista, é um governo ainda moderado também. E o terceiro também. A grande questão, de facto, é no 11 de março. Eu pergunto-lhe, qual foi a sua sensação quando chega àquela altura e se decide nacionalizar praticamente a economia toda? O senhor que vinha, aliás, de diretor de um banco privado, como eram todos os bancos antes de 25 de Abril, ou pelo menos de capital privado, e que era aliás de um conhecido portuense, o Coutinho de Miranda. O Coutinho de Miranda, que era era uma figura importante. Era um banqueiro do Porto. Um banqueiro do Porto e que fez Vila Moura, para quem não se lembra. Eu penso que a radicalização do processo começou antes do 11 de março. O 11 de março foi a ruptura mais visível, com os aviões no ar, com todo aquele processo que desencadeou depois a criação do Conselho da Revolução. Mas para mim, o primeiro sinal de radicalização da parte do primeiro-ministro, do coronel Vasco Gonçalves, foi no 5 de outubro. Como eu era do Porto e o coronel Vasco Gonçalves resolveu ir celebrar o 5 de outubro no Porto, eu fui o membro do governo que o foi esperar e assisti na varanda da Câmara do Porto ao discurso dele, e depois fui o único civil num almoço que teve lugar no quartel-general, onde já, apesar do comandante ser o brigadeiro Esmeri, já pontificava o major Corvacho. Viria a ser depois o governador. Sim. E em que o Vasco Gonçalves foi no discurso na Câmara, em que fez as primeiras propostas da via socializante, e depois no almoço e no regresso de avião para Lisboa, ele insistia em mandar prender os correspondentes da imprensa estrangeira que tinham dado notícias que ele considerava desagradáveis e ofensivas. E eu lembro muito bem de ter passado bastante tempo a insistir com ele que não o fizesse, porque isso ia significar um enorme dano para a imagem externa do nosso país, e ele não avançou com essa ideia. Mas a partir daí eu entendo que houve um crescendo de radicalização. A seguir a esse episódio, ao 13 de dezembro, que foi a chamada prisão dos capitalistas, os administradores do Sim, Banco esse terá sido um primeiro momento evidente, não é? Os administradores da Torralta, e em que na madrugada saiu um panfleto
com 25 de abril, 28 de setembro, 13 de dezembro, a revolução avança. Porque houve um leak do gabinete do primeiro-ministro para o MDP e o MDP pôs cá fora, às 6 da manhã, esse panfleto. E, portanto, isso aproxima-nos do grande confronto, que foi o que já foi aqui recordado, no fim de 74, o problema da unicidade sindical. O mês de janeiro foi gasto no Conselho de Ministros a discutir-se a questão da unicidade, agravado não só pelo extremar de posições entre o Partido Comunista e os representantes do Partido Socialista, mas dentro do próprio MFA, em que saiu um comunicado a dizer que o MFA era a favor da unicidade e que teria sido uma posição unânime, e soube-se que não era posição unânime, e isso tudo criou um caldo de confrontação, agravado pelo facto de estar uma esquadra da NATO no Tejo, quando se discutia essa questão no Conselho de Ministros. E, portanto, eu penso que há aqui um crescendo que depois vai realmente rebentar com aquela ação desesperada e pouco pensada, para dizer o menos possível, do general Spínola e das pessoas afetas a ele, de bombardear o Ralis, e depois criou-se aí o condicionalismo propício a que a ala mais radical do MFA avançasse com as nacionalizações, com a criação do Conselho da Revolução, e numa altura em que se aproximava já a data das eleições que foram inicialmente marcadas para 12 de abril, com o Partido Comunista e pessoas que transmitiam a posição do Partido Comunista, como o Vasco Gonçalves, a defender a participação do MFA na Constituinte. Exato. O que acabou, felizmente, por não acontecer, e curiosamente foi o Otelo Saraiva de Carvalho quem, em Sesimbra, comunicou que o MFA não iria participar na Constituinte. O Otelo Saraiva de Carvalho, que tinha uma posição fortíssima na altura. E radical também, mas aí é por isso que eu digo curiosamente, porque não esperaria da parte dele essa posição, visto que havia uma grande pressão, havia uma pressão para não haver eleições, havia pressão para o MFA estar na Constituinte, e depois houve aqueles episódios do apelo ao voto em branco, de que um dos protagonistas... Da Quinta Divisão. E o Vasco Gonçalves. Vasco Gonçalves que a Quinta Divisão fazia a propaganda. Fez o apelo. É bom não esquecer que o Otelo, ao mesmo tempo, era um homem de Spínola. Era isso. Foi sempre ambíguo. Isso que é intrigante, essa posição do Otelo. Se nós voltarmos agora, e começando de um ponto zero, logo a seguir ao 25 de Abril e da constituição do primeiro governo provisório, onde também participou como secretário de Estado, eu até li e vi num depoimento seu que o general Spínola, na Cova da Moura, onde estava instalada a Junta de Salvação Nacional, pediu à SEDES até um conjunto de propostas para um programa de governo. Sim. E um conjunto de nomes para integrar o governo provisório. Portanto, e nós hoje temos uma consciência completamente diferente, temos a perspectiva, não é, da evolução desse tempo, e parecia que como foi assim, nós temos uma explicação que nos parece lógica, mas nessa altura estávamos numa situação completamente diferente, onde o MFA até tinha feito a revolução e não estava com participação política, e a participação política estava na mão da Junta de Salvação Nacional. E depois do primeiro governo provisório. Quero recordar essa altura em que era foi um governo civilista, porque militares teria o Ministro da Defesa e o general Firmino Miguel, que era um tenente-coronel na altura. Não, isso foi muito claro que o MFA, os capitães, se retiraram de cena a seguir ao 25 de Abril, que foram buscar um conjunto de oficiais generais para compor a Junta de Salvação Nacional e não participaram no governo. Portanto, o primeiro governo é realmente um governo civil. Não participaram voluntariamente. Não participaram voluntariamente e voluntariamente mantiveram-se fora de cena. Não deram entrevistas, não fizeram declarações.
não há presença da coordenadora do MFA durante todo o primeiro governo. Só com a queda do primeiro governo, com aquela tentativa de uma opção presidencialista da parte do Adelino Palma Carlos, é que aparece na primeira linha a coordenadora. Embora o primeiro candidato a primeiro-ministro do segundo governo, indicado pelo general Spínola, tenha sido o Mário Firmino Miguel. Só Exato. que a coordenadora, ele chegou a convidar-me para membro do segundo governo. Só que aí a coordenadora Impôs. O Vasconcelos. Portanto, será que... A coordenadora sugeriu 2 nomes ao general Spínola, o Melo Antunes e o Vasconcelos. E foi o general Spínola que optou pelo Vasconcelos. Escolheu o pior. Pois, é porque nós vemos as coisas às vezes a posteriori e nessa primeira fase, tanto o Otelo Saraiva de Carvalho, quando é chamado para segundo comandante do COPCON, e quando o COPCON é criado, é pelo general Spínola, e ele é graduado em brigadeiro e é nomeado pelo general Spínola, e nesta altura também acabou por ser o general Spínola a escolher o coronel Vasconcelos como vice. Eu penso que lhe pareceu que um coronel de engenharia talvez fosse mais moderado que o Major Melo Antunes, cujas opções eram conhecidas desde o tempo da presença dele nos Açores. E em 69 ele já tinha tido... Tinham opiniões políticas mais conhecidas, claro. Portanto, acha que aí terá sido, neste caso, o que precipitou também a queda do primeiro governo, terá sido por um primeiro passo do general Spínola? Ou seja, estando tudo mais ou menos ali, seria evitável esse passo para uma Constituição provisória? Eu penso que houve da parte do professor Palma Carlos alguma precipitação, porque se ele tivesse ouvido algumas pessoas, certamente que ter-se-ia percebido que era um desvio ao que estava no programa do MFA e, portanto, que haveria oposição. Eu penso que ele se precipitou claramente. Por falta de experiência política. Aí o Francisco Sá Carneiro teve um pouco ao lado do Palma Carlos. Teve? Demitiu-se? Demitiu-se. Claro, demitiu-se. Mas ele defendia uma solução semelhante. O próprio Vasco Vieira de Almeida também. O próprio Vasco Vieira de Almeida, exatamente. Há aquela reunião na manutenção militar em que o Vasco Vieira de Almeida pinta a situação económica... Ministro da Economia, portanto, de quem era Ministro da Coordenação Económica. Pinta a situação económica com cores bastante negras. É claro que a situação económica já vinha com cores negras desde outubro de 73, desde a crise do petróleo. A crise do petróleo, a guerra do Yom Kippur, a inflação já ia em 2 dígitos e a convulsão social depois de 25 de abril, tudo isso contribuiu para que a situação económica fosse preocupante. Não é? Os abastecimentos das antigas colónias que cessaram, que foi preciso substituir por importações, o país não estava de maneira nenhuma habituado a uma inflação de 2 dígitos. Aliás, o próprio governo do Marcelo Caetano tentou lidar com isso e não conseguiu, não é? Portanto... tudo isso creio que precipitou a vontade do professor Palma Carlos de ter um governo mais forte. Acha que foi inexperiência política? Inexperiência todos tínhamos na altura, não é? Sim, mas no caso dele... A inexperiência era transversal. Todos estávamos a ensaiar um bocadinho o que era fazer política e, sobretudo, fazer política em condições razoavelmente adversas, novas, inteiramente novas para todos e bastante adversas, porque mesmo algumas pessoas tinham mais experiência política, como o Mário Soares ou o Salgado Zen, tinham uma experiência de estar na oposição claro. e não de estar a assumir responsabilidades no governo, ainda por cima um governo que não... Heterogéneo e que estava permanentemente confrontado com outras sedes de poder, formais e informais, porque a Junta de Salvação Nacional tinha poder, o Conselho de Estado tinha opinião e muitas vezes corrigia os diplomas que saíam do governo, e havia o poder das movimentações da rua, dos sindicatos, e, portanto,
O peso político do governo era relativo. O peso político do governo era tanto mais que quando se demite, é a frase mais famosa talvez de Linda Palma, da professora de Linda Palma Carlos, quando se demite lhe perguntam os jornalistas, então e agora? E ele disse, agora vão à bruxa. Você lembra-se disso? Adivinha. Vão à bruxa, que é uma coisa extraordinária. Se o primeiro-ministro hoje dissesse isso, mesmo missionário, houve um outro ponto que eu achei interessante neste livro, é quando fala do que foi a abordagem de Álvaro Cunhal em todo este, porque considerou um momento que dizia sempre, e fala em várias passagens no livro, isto é um problema complexo, ou seja, era alguém que no Conselho de Ministros tinha uma posição relativamente sensata. Moderada, muito moderada. Intervenções, a nível das dizendo intervenções. sempre que a situação era complexa, que era preciso ouvir todas as partes e sempre muito pouco radical. O Álvaro Cunhal só começou a dar sinais de... Na unicidade. No fim de 74, quando o tema da unicidade chegou. Claro que ele tinha outras pessoas, tinha o Ministro do Trabalho, tinha o Secretário de Estado, Carlos Carvalho, que eram mais vocais do que ele, mas ele o Avelino Gonçalves teve uma imensa... Ministro do Trabalho. Foi Ministro do Trabalho no primeiro Ou seja, governo. ele não contribuía para, por assim dizer, incendiar a discussão. Dentro do Conselho de Ministros, não. Teve Pois. aquele episódio que eu conto de quando se discutiu a possibilidade de haver festa de Natal nos ministérios. Ele disse A que maioria sim. dos membros do governo foi contrária, invocando a laicidade do Estado, e ele fez um discurso a dizer que era importante manter e respeitar as tradições do nosso povo e virou a decisão do Conselho e houve festa de Natal nos ministérios, ou pelo menos não foi proibido. E seria uma abordagem sincera ou seria só ali no Conselho de Ministros? Não, era uma abordagem claramente tática. Ele sabia muito bem o que queria e para onde queria ir. Pois. Manteve foi uma postura no Conselho de Estado sempre durante esses 6 meses, foram no Conselho de Ministros, peço desculpa, sim. no Conselho de Ministros bastante... Sim. Quando chega ao segundo governo, vocês fazem a ideia de quem era Vasco Gonçalves? Quer dizer, não, o Vasco Gonçalves era conhecido por ser engenheiro civil, sim. E tinha uma firma de engenharia civil. Pois. Os cálculos da casa onde eu vivo em Lisboa foram feitos pela firma dele. Ainda deve alguma coisa ao Vasco Gonçalves, a casa não caiu. E tinha uma casa de câmbios na Rua do Ouro. Exatamente. Portanto, era um militar sui generis. Era um militar sui generis. Não, sim. Aliás, eu quando, no princípio do segundo governo, falei com ele enfim, procurando saber qual era a orientação em termos de política económica, ele disse, eu sou a favor do capitalismo desenvolvimentista, mas sou contra o capitalismo selvagem. E eu fiz mais umas perguntas e ele disse sempre isto, repetiu sempre isto. Pois, também tinha uma cassete. Tinha uma cassete e digamos que é uma coisa que toda a gente dirá, não é? Sim, que é suficientemente ambíguo para... O capitalismo desenvolvimentista, se calhar... Pois, todos poderão concordar. Talvez o Trump diga sou a favor do capitalismo selvagem. Mas ele nos conselhos de ministros falava muito pouco. Quem dirigia as reuniões era o Vítor Alves. Era o Vítor Alves que dava a palavra, que fazia as sínteses. Portanto, ministro sem pasta e era ele. O Vasco Gonçalves normalmente estava absorto durante o conselho, de vez em quando dizia qualquer coisa, mas falava muito. Mas o Vítor Alves era verdadeiramente o movimento das Forças Armadas. O Vasco Gonçalves também era, mas era menos. Apesar de ter participado também. Sim, mas era menos envolvido. O Vítor Alves era mesmo mais no governo. Pela idade e pelas responsabilidades que tinha. E, portanto, em todo esse segundo governo também inicia-se o processo da descolonização logo em julho. Que sai do âmbito do governo, com a criação o tema da descolonização ainda se discutiu nas primeiras reuniões, mas depois com a criação da Comissão de Descolonização é uma matéria que sai do âmbito do governo. O governo só tinha os reflexos, mas não a condução do processo. A condução do processo passou para Belém. E sentiu na altura, dentro do governo,
Obviamente que entraram elementos vindos da coordenadora do MFA, vários, e alguns ficaram, já falámos, Vítor Alves, mesmo Mel Antunes. E o Sanches Osório. E o Sanches Osório, que também participou que era Ministro da Comunicação Social. E que era também um sinal visível da heterogeneidade dentro do próprio MFA, porque ele era monárquico, exatamente, era democrata cristão, aliás tentou depois mais tarde fazer um partido democrata cristão, e sentia-se também essas diferenças no MFA, ou o MFA falava a uma voz dentro do Conselho de Ministros? Por um Vítor Alves ou por um Mel Antunes? Sentia-se que eles tinham posições... Não houve durante o governo dissonâncias dentro do Conselho da parte do MFA. Aliás, no segundo governo é lançada a ideia de um programa económico, de que o Vítor Alves ficou encarregue, mas que acabou por não avançar. Ele tinha gosto pela diplomacia económica. Ele, aliás, viajou com o Vasco Vieira de Almeida pelas capitais europeias numa missão de diplomacia económica. Era uma expressão que se calhar não se usava na altura, mas era isso que eles pretendiam. Mas aliás, o Mário Soares aí também teve o seu papel também na parte diplomática. Mas o Mário Soares muito mais preocupado com as relações políticas, claro, e sobretudo com as ligações àqueles governos, sobretudo sociais-democratas. Na altura eram imensos na Europa, não é como agora. Sim, do Olof Palme. Eram todos, praticamente, da Áustria, da Alemanha, dos nórdicos, só a França, e até no Reino Unido era um governo trabalhista. O Callaghan. Porque até uma das coisas que refere no livro é que Mário Soares muitas vezes não estava presente nos Conselhos de Ministros. Ele, na parte das vezes, não esteve porque estava a viajar. No terceiro governo, o Mel Antunes fica de fazer fica e faz, consigo, aliás. Também. Com o Silva Lopes, o Vítor Constâncio e a Maria de Lourdes Pintasilgo. Exatamente. Era a equipe. Que ascendeu no segundo governo a ministra. Não é? Ela... Que sim, também no segundo. É nessa altura que entram também aqueles primeiros dissidentes do MES, aqueles que eram do GIS. Portanto, estou a falar do grupo do Jorge Sampaio, o João Cravinho. Não, isso é só no quarto. É só depois. O João Cravinho, aliás, substitui-o no... O João Cravinho é o ministro que o substitui, sim. Que substitui... A seguir às nacionalizações. Mas ainda neste segundo governo, que obviamente... Deixa-me só dizer uma coisa, é curioso que depois deram-se todos bem, não é? Pois. Aliás, com o Dr. Revilar, toda a gente se deu bem a seguir. Bem, o Vasco Gonçalves não se estava bem comigo. Pois, mas ele... não se pode ter tudo também, não é? Eu também não me daria muito bem com ele. Aliás, apresentei a demissão depois daquele artigo no boletim do MFA. Exato. E se fiquei no governo foi pela insistência e pela confiança do Presidente da República, que entendia que eu devia continuar porque tinha a visita a Bruxelas, às comunidades europeias marcada, e ele achava que era importante que isso se fizesse. E fez-se. E ainda no verão de 74, portanto, segundo governo, já com peso do MFA no governo, uma situação económica extremamente complexa, a questão da descolonização que não está com o governo, para os nossos ouvintes hoje não é tão fácil entender, mas como referiu, havia uma série de outras instituições e de outras entidades que dividiam muitas vezes o poder executivo. Há uma aproximação a setembro, em que as posições começam a extremar e sente que a ligação entre Vasco Gonçalves e o general Spínola estava a degradar-se. Situando ali em setembro de 1974, como é que leu esse... O general Spínola usava e abusava da palavra caos e crise económica. E o governo, que tinha feito um enorme esforço no verão em agosto, de fazer uma grande subida de preços, porque era insustentável continuar a financiar tantos produtos e numa escala como aquela em que eram apoiados pelo Fundo de Abastecimento. Portanto, foi para o general Vasconcelos anunciar o aumento de preços foi um enorme sacrifício e foi preciso realmente muita pressão para que ele avançasse. E
em vez de ter o apoio do Presidente da República, tinha o Presidente da República sistematicamente a falar de caos, de crise económica, e isso realmente não contribuiu. Estaria a criar um ambiente para substituir o governo? O Primeiro-Ministro, pelo menos? Claro, porque ele a certa altura percebeu que o Vasco Gonçalves não era um moderado engenheiro civil Com uma casa de câmbios. Era uma pessoa muito próxima, se não do Partido Comunista, pelo menos do MDP, que era praticamente Bem, o MDP coisa. depois da saída do PS e do PSD era a mesma coisa. Era a mesma coisa com o PC. Era uma transfiguração. Ainda era o professor Pereira de Moura, não era? Que estava na altura. Não, o José Manuel tem garrinha. Tem garrinha. Sim. O Pereira de Moura fazia parte, mas o líder era o José Manuel. Já era. Tem garrinha. Sim. E nessa altura o governo apercebeu-se quando o general Spínola dramatiza o discurso. Há uma reunião do governo com o general Spínola no dia 27 de setembro, creio eu. Há o anúncio daquela manifestação da maioria silenciosa, a tourada também, a tourada do Campo Pequeno, em que o Vasconcelos é assobiado. E mas há uma reunião do Conselho de Ministros presidida pelo general Spínola em Belém, em que ele tenta que o governo aceite a tese do caos, da crise. Eu, aliás, fiz uma intervenção a dizer que a situação que estava controlada, porque não havia, e essa era a minha maior preocupação, não houve rupturas dos abastecimentos, não houve mercado negro, as prateleiras dos supermercados nunca estiveram vazias. Sim. Claro que isso teve custos, porque foi preciso substituir os abastecimentos do ultramar e a quebra da produção nacional por importações, mas ainda havia reservas no Banco de Portugal e, portanto, nunca houve ruptura. Não foi aquela situação em que, quando o Dr. Silva Lopes era governador e telefonava ao Primeiro-Ministro Mário Soares a dizer: a partir da manhã não há dinheiro. Isso já foi no primeiro. Foi no primeiro governo. E que o Dr. Soares respondia: então, mas é amanhã, telefone-me amanhã. Eu creio que depois dessa reunião com o general Spínola percebeu que estava num beco sem saída e a admissão. A manifestação da Maria Silenciosa estava marcada para 28 às barricadas, portanto, os primeiros sinais do poder popular, e ele demite-se 2 dias depois. E retira-se para Massamá, onde começa a conspiração que depois vai colidir no 11 de março. E, portanto, e nessa altura, ao contrário do que se tinha passado na passagem do primeiro para o segundo governo provisório... Agora estou a ver que Massamá tem tem um lugar na história. Tem um lugar na história, não pela primeira vez. E ao contrário do que se passou no primeiro governo, aqui houve uma vitória, que, a dizer-se que foi uma vitória de alguém, o governo também acabou por sair por cima do 30 de setembro, no fundo Claro, foi claramente uma vitória porque do segundo para o terceiro o governo praticamente não mudou. Da parte do Vasco Gonçalves. Claro que foi substituído o Mário Firmino Miguel. Pois, os elementos mais... O Seixas Osório foi substituído também pelo comandante Correia Jesuíno. Portanto, há ajustes para retirar elementos mais afetos que estão claramente inclinados para uma zona mais próxima da 5ª Divisão e, enfim, Correia Jesuíno, sem dúvida, não é? E passamos a ter e é nessa altura que o Melantunes lança novamente a ideia do programa económico social, e cria aquela equipe em que está o Silva Lopes, está a Maria Luz Pinta Silva, o Vítor Constâncio e eu, e que começamos a trabalhar primeiro num programa de curto prazo, depois num programa há 3 anos, que ficou pronto no fim de 74. O Presidente da República, o General Costa Gomes, na mensagem de fim de ano, sublinha muito a importância do programa como guia para a ação governativa na área económica e financeira, e depois o mês de janeiro é consumido com os debates da unicidade e o programa Melantunes só é aprovado no dia 7 de fevereiro, quando
as coisas já estavam, a realidade já estava a avançar e já com uma grande velocidade. Desconfiança do Partido Comunista. Sim, já estava tudo em ebulição. Mas achavam que era social-democrata. Aliás, o programa. no Conselho, sim, era a crítica. A crítica era que o programa era social-democrata. O Vasconcelos dizia é social-democrata e recuperável pelo capital. E recuperável, exatamente. Recuperável pelo capital. E é curioso que no Conselho de Ministros o ambiente era tal que a única pessoa que se manifestou louvando o programa e apoiando o documento foi o Francisco Salgado Zenha. Portanto, não houve... Portanto, isso já está a falar a 7 de fevereiro, em princípio, 7 de fevereiro. Em princípio, não houve um elan político e, por outro lado, as medidas de curto prazo do programa talvez não fossem muito apelativas e o programa acabou por viver. Foi aprovado no Conselho de Ministros no dia 7 de fevereiro. Depois houve uma conferência de imprensa no Palácio Foz em 21 de fevereiro. Portanto, foi quando saiu para o público. 15 dias depois. E passado pouco tempo, é o 11 de março. É o 11 de março. Foi um papel que... Deixa-me só, é curioso, porque o Francisco Salgado Zenha, tanto na unicidade, o próprio Mário Soares o reconhecia, como certeza, que é ele que chama a atenção ao Mário Soares que a unicidade sindical é um perigo brutal para o pluralismo e para a democracia, e é ele também que no Programa Económico e Social leva o Mário Soares e o Partido Socialista. Na altura gritava-se nas ruas Soares e Zenha, não há quem os detenha, não é? Aquilo eram os dois. Na discussão da unicidade, realmente quem foi mais... o Mário Soares foi muito vocal, mas quem batalhou sistematicamente foi o Salgado Zenha. Porque o Mário Soares, como viu que era um problema que dividia o próprio MFA, sugeriu que se deixasse o assunto para a Assembleia Constituinte. Exatamente. Portanto, ele estava preocupado era com as eleições e melhor... E que estavam em risco, na verdade. Estiveram em risco. E aí foi o general Costa Gomes que teve uma grande responsabilidade em... E o que é que o Primeiro-Ministro dizia em relação à unicidade sindical? O Primeiro-Ministro era claramente a favor. Vocalmente a favor. Publicamente a favor. Aliás, o BMFA oficialmente foi a favor. Era a favor, embora depois... Só que se soube que não era uma posição unânime. Nós tivemos aqui, na semana passada, ou há 15 dias, o general agora. O general Manuel Monge, que nos explicou que muitas votações unânimes do MFA foram mentira. Não tiveram nada de unânime. E o caso da unicidade foi claro. Tanto que o próprio Mário Soares, numa intervenção dessas reuniões, aquelas reuniões longuíssimas que se arrastavam noite fora, disse, nós temos que ajudar o MFA a salvar a face. Portanto, era realmente já uma inversão total. E voltando só um pouco atrás, quando do plano económico e social, quando desenharam o plano, e tendo tido uma participação direta e efetiva neste, houve já uma preocupação, ou seja, era um plano para ser aplicado ao país um bocadinho... fora do que era o contexto internacional, ou já foi desenhado a pensar numa possível aproximação à Europa Ocidental? Ou na altura os problemas eram tantos que nem se conseguia pensar a esse prazo e com esse horizonte? Era uma aproximação modesta. Eu propus, na parte do capítulo das relações económicas externas que redigi, que Portugal tinha um acordo de comércio que tinha sido negociado e fechado em 72, no tempo de Marcelo Caetano. E eu propus que se no programa ficasse o objetivo do acordo de associação, que era a etapa intermédia antes da integração. Agora. Mas não foi aceito pelos meus colegas e não foi aceito pelo próprio Melentunes e, portanto, ficou apenas uma aproximação e reforço do relacionamento com as comunidades europeias. Isso havia de ser uma guerra mais tarde, não é? A Europa connosco. A Europa connosco, já é com o PS e com o Soares. 77. Porque realmente naquela altura, não nos esqueçamos que a Guerra Fria estava no auge.
naquela altura, e havia muita gente que advogava para Portugal uma terceira via de não alinhados, não alinhados, que eram também algum terceiro mundismo. Exatamente. E portanto, e que não eram tão poucos assim. A aproximação à Europa aconteceu depois por imposição da realidade, já no 6º governo, com o Melantunes, ministro dos Negócios Estrangeiros, em que ele faz uma missão a Bruxelas e ao Luxemburgo, e no Luxemburgo, junto do Banco Europeu de Investimento, a pedir apoio para a economia portuguesa. Acabou por ser um primeiro passo. O próprio Melantunes, no 6º governo, abriu portas para aquilo que depois foi a Europa connosco. E que nessa altura ainda estavam fechadas. O grande objetivo do Mário Soares da integração. Sendo que em 74 nós ficámos o principal parceiro. Nós éramos da EFTA e em 73 a Grã-Bretanha entrou às comunidades europeias. E a EFTA perde importância, quer dizer, perde uma grande importância. Fica a Noruega e mais a Suécia e a Áustria, salvo erro. E o Liechtenstein e a Islândia. Sim, pois. Faltava mesmo essas poderosas e enormes economias. Mas, enfim, e portanto a gente aí tinha um problema. E de facto, eu não me lembro, muita gente de pugnar pelos não alinhados e isto durou até ao governo Balsemão. Sim. Essa pulsão até ao governo Balsemão, portanto, até 80. É muito... Há uma figura à época que eu acho que me fascina por ser enigmática e tentar percebê-la, que é o General Costa Gomes. O General Costa Gomes, que foi importante para serenar os ânimos, isso parece-me indiscutível, também para que as eleições se realizassem a 25 de Abril, não a 12, mas sendo adiadas para 25 de Abril, e até por contraste com o que foi a presidência do General Spínola. Como é que caracterizaria a atuação do General Costa Gomes? Eu considero o General Costa Gomes um enigma que não consigo decifrar. Pois. Ele foi, como disse, foi fundamental para que houvesse eleições. Fez aquele adiamento do dia 12 para o dia 25 de Abril para ganhar algum controlo e algum tempo. Estava muito em cima do 11 de março. No caso da minha demissão, foi claríssimo a defender que eu devia continuar no governo, e eu disse, só continuarei com a confiança do Sr. Presidente. E ele, na presença do Vasconcelos, disse, tem a minha total confiança e é preciso, no interesse do país, que continue. Portanto, e depois, a atuação dele, depois de deixar a presidência da República, com a participação naquele Conselho da Paz, comandado pela União Soviética, é um enigma que eu não sei resolver. Era uma pessoa extraordinariamente inteligente, extraordinariamente hábil, um negociador notável. Não se precipitava, deixava falar, e depois, quando já estavam os interlocutores cansados, ele fazia a síntese, que não era exatamente aquilo que os interlocutores estariam à espera, mas ele arrumava as questões. Parece que a questão das eleições foi assim, depois de uma assembleia do MFA que acabou às 5 da manhã, já com tudo cansado. Bom, agora vamos votar o dia das eleições. Ele era o que o Churchill dizia, uma interrogação envolto de um enigma dentro do mistério. Era assim uma coisa assim. Mas ele era um militar prestigiadíssimo. Não, intelectual, era matemático. Um matemático, um grande aluno da engenharia no Porto. Exato. Mas depois aquela viragem para Conselho da Paz e Cooperação, entrar naquelas marionetes internacionais da União Soviética, realmente e até a sua reação, e agora passando um bocadinho e agora passando um bocadinho para uma outra fase, um enigma é depois de ter sido presidente até 76, ele nem sequer se candidatou à presidência da República, portanto assegurou aquele tempo e foi entrar nessas outras vias. Ele já não tinha apoio suficiente dentro dos militares para nem dos nem de outros. Eu acho que ele chegou a um ponto, não sei se o Emílio Rivera está de acordo, ele chegou a um ponto em que, por um lado, toda a gente acha que ele foi importante na moderação, mas toda a gente desconfiava dele ao mesmo tempo. Pois. Ele não tinha, depois do
embora ele tenha tido um papel muito importante no 25 de novembro. Mas ele, antes disso, lembra-se da manifestação? Não foi o herói do 25 de novembro. Pois, E antes disso, nem foi quem emergiu como força. Embora tenha tido um papel importantíssimo. Sim, mas antes da manifestação do 25 de novembro, há uma manifestação em frente a Belém, onde ele diz: eu juro-vos que nunca haverá social-democracia em Portugal, que é uma coisa que era para um país que depois, nas eleições, tinha para aí 80% que era um partido que se dizia social-democrata, o PPD, e outro que era social-democrata, o Partido Socialista, ou que hoje é assim, enfim, embora com percentagens mais modestas. Ele dizer isso foi isolar-se completamente. E ainda aqui, voltando ao terceiro governo provisório, a sua relação com então Major Melo Antunes, ainda era Major, não era? Major Melo Antunes. Não, excelente. Era uma pessoa culta, inteligente, com uma enorme capacidade de trabalho, capaz de ouvir, capaz de encontrar consensos. Com conhecimentos e preparação para desenhar para coordenar um plano económico e social. Sim. Foi muito... Porque havia dois economistas com uma forte componente doutrinal, que era o Silva Lopes e o Vítor Constâncio. Depois havia a Maria Lourdes Pintacil, que era uma pessoa cheia de ideais, bastante idealista, muito aberta. Era engenheira, de qualquer forma. Sim, mas muito aberta a soluções do tipo não alinhado. Sim. E o Melo Antunes foi capaz de encontrar a síntese, os consensos, os equilíbrios, e isso revela realmente que era uma pessoa com uma capacidade intelectual e com uma preparação cultural muito grande. Diga-me uma coisa, olhando agora à distância de 50 anos, praticamente, para esses tempos, se tivesse que dizer 4, 5 nomes, talvez 10, daqueles que sem eles a gente provavelmente não estaria na democracia em que estamos, quer dizer, não estou a dizer que estivéssemos melhor, era que estaríamos pior. E quem é que destacaria dessa época, naturalmente? Não? Já falámos aqui do general Costa Gomes, e eu penso que ele faria parte indiscutível desses 10. É interessante. Também é um nome que ainda não falámos aqui, mas que eu acho que é mais que justo recordar, que é o Tenente-Coronel Costa Brás. É ele que se deve a lei eleitoral e, sobretudo, o recenseamento oficioso. Que corre muito bem. Que corre muito bem, e quando o Partido Comunista era a favor do recenseamento voluntário. Tinha tudo para correr mal. Claro. Ou melhor, corria enviesado, mal enviesado. Claro. Para eles podia correr bem. Já que estou a falar dos militares, Costa Gomes, Costa Brás, Melo Antunes e Vítor Alves. E depois, do lado civil, claramente o Mário Soares e o Salgado Zenha, o Francisco Sá Carneiro, que esteve e não esteve. Pois nessa altura ficou doente também. O Magalhães Mota foi mais presente, mas realmente a figura de referência do PPD era o Francisco Sá Carneiro, e depois os militares que no 25 de novembro saíram à rua, e com grande capacidade evitaram. O Almeida Santos. O Almeida Santos, durante os governos provisórios, ele era independente. Sim, eu sei. Ainda não era PS, é 76, não é? Ele só entrou no... Ele também era independente, entrou no PS depois. Entramos em novembro de 76... Já no primeiro governo constitucional. A meio do primeiro governo constitucional. O Almeida Santos teve um grande contributo na redação dos diplomas. Sim, ele parece que fazia aquilo num instante. Tinha um treino muito grande e quando se debatiam diplomas artigo a artigo, o que levava horas no Conselho de Ministros, o António Almeida Santos era quem muitas vezes ajudava a encontrar a fórmula, mas ele politicamente, naquele tempo, não apareceu muito com grande visibilidade. Sobretudo, ele preocupava-se muito com as antigas colónias. Sim, com a foi o grande, exatamente por ele vinha de Moçambique, foi o grande advogado dos empréstimos a Moçambique e a Cabo Verde. Portanto, ele
estava longe de ser a figura que depois se tornou Exatamente. depois de ter entrado no Partido Socialista. E falou aqui também de um outro militar que já falámos várias vezes e que era ministro também sem pasta e que não é tão falado, ou pelo menos é mais discreto dentro deste triunvirato dos principais do MFA. O Firmino Miguel. Não, Firmino Miguel, mas o Vítor Alves. Não, falei no Vítor Alves. Sim, mas falar um bocadinho mais dele como político. O Vítor Alves tinha aquela enorme tarefa de fazer as agendas e conduzir as reuniões do Conselho de Ministros. E no plano externo foi das pessoas que contribuiu para defender a imagem do país quando as notícias que saíam em boa parte da imprensa estrangeira preocupavam e de que maneira o coronel Vasco Gonçalves. Portanto, dentro do que era a moderação da altura, era uma figura. Aliás, ele depois foi porta-voz do Conselho da Revolução e, portanto, tinha bastante treino de comunicação. Mais tarde, até ao fim, penso eu. Foi até 82. Foi até acabar. O Conselho da Revolução acabou em 82. Com a revisão constitucional. Com a revisão constitucional. E a gente não falou aqui também. E o Vítor Alves depois foi Ministro da Educação, era um homem que tinha realmente capacidades para responder a muitas áreas. Era multifacetado. Mas o que ele gostava era da diplomacia económica, claramente. Mas uma outra questão que se liga com a atualidade. Fez parte do primeiro governo constitucional, que era um governo minoritário. Claramente. Aliás, caiu por causa disso. Caiu no aniversário do Mário Soares. 7 de dezembro. Em que ele disse, em que tem a salve frase: sinto-me como um passarinho a quem abriram a gaiola. Quando caiu. O Partido Socialista nas eleições para a Constituinte teve 37. Depois nas legislativas teve 34. 34, exato. E portanto o primeiro governo era um governo monopartidário que tinha tido nas eleições 34%. E que não tinha maioria no Parlamento, Claro que o Mário Soares, quando o programa do governo passou, disse: agora o governo é um governo do país. Pronto, tentou passar a forma. Isso é uma coisa que hoje era praticamente impossível de passar. Mas ele tinha uma aproximação parlamentarista também. Mas o debate do programa de governo no verão de 76 foi extremamente civilizado. A única voz dissonante foi a do Acácio Barreiros do UDP. Parecia um parlamento britânico. Mas também vamos dizer que a qualidade dos deputados também ajudava. Comparado com as duas. Mas eu recordo que eu apresentei o meu programa e tive vozes a favor, não só do Partido Socialista, mas do PPD e do CDS. Portanto, eu quando vejo alguns dos debates hoje, recordo-me do que era a civilidade democrática e republicana dessa altura. Vincar, eu também me lembro, mas é importante vincar essa diferença, porque os partidos não tinham menos divergências do que têm hoje. Não, mas havia... O que tinham eram divergências mais sérias, talvez, não? E o estilo parlamentar era diferente. O estilo parlamentar era completamente diferente. Mesmo o discurso do Álvaro Cunhal, claramente contra o programa do governo, foi um discurso civilizado. Sim, não foi sensacionalista, nem incendiário. Pois, era outro. Essa diferença é extraordinária, porque... E isso tudo permitiu que, depois do primeiro governo ter caído, o Partido Socialista fizesse uma aliança com o CDS e houvesse ministros do CDS que tinha sido o único partido a votar contra a Constituição. Exatamente. E que não tinha estado nos governos provisórios. E que não tinha estado nos governos provisórios. Voltando só ao terceiro governo provisório, porque há uma situação também que referiu e que era interessante falarmos, que é o episódio da sua demissão, do seu pedido de demissão. Foi no princípio de novembro de 76, saiu no boletim do MFA um artigo crítico. 74, peço desculpa. Novembro de 74 saiu um artigo muito crítico da política económica e eu entendi que não podia continuar e apresentei a demissão. Por não ter a solidariedade do governo, do primeiro-ministro. E é nessa altura que sou chamado a Belém. Já era o Costa Gomes? Costa Gomes. O Costa Gomes estava com o primeiro-ministro e é aquilo que eu contei há pouco. Eu disse, apresentei a demissão por causa deste
artigo. E o Costa Gomes diz, não, sentem continuar, porque tem a viagem marcada para Bruxelas, é muito importante que a faça. E eu disse, não, eu só fico se tiver a confiança do Sr. Presidente da República. Presidente da República. E, portanto, eu fiquei no governo com a confiança do Presidente da República. E depois, no dia seguinte, saiu na imprensa um artigo a dizer o MFA apoia o Ministro da Economia. E quando eu fui para Bruxelas, estive no aeroporto o Major Melo Antunes a despedir-se de mim, o Silva Lopes, o Vítor Constantino, enfim. Sim, vários membros do portanto, houve ali um... Mas é evidente que eu depois fiquei mais vocal no Conselho de Ministros, porque estava lá com o respaldo do Presidente da República. Numa altura que, para também relembrar aos nossos ouvintes, não havia Constituição, portanto o Presidente tinha uma margem de atuação, uma esfera de atuação que não estava limitada por artigos constitucionais, e o Governo também. Era a complexidade de haver essa liberdade de espaço e latitude de atuação política. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Dr. Emílio Rui Vilar. Obrigado. Foi um gosto tê-lo no programa. Muito obrigado, e recordar aqui sobretudo o período histórico destes 3 governos provisórios. Embora o Dr. Rui Vilar ainda possa vir a mais 10 programas. Sim, sobre outros tempos. O 76, 79, 82. Temos uma série de outros períodos históricos para falar. O Bloco Central tem muita coisa para falar. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo de Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.